Alô a todos, eu sou a doutora Jamile Pediceiro, tenho meu escritório aqui em Coral Springs. Nós estamos abertos, coronavírus ou não, vamos que vamos continuar. Gente, tá tudo parado, os malls estão fechados, vários escritórios estão fechando, mas infelizmente o ICE não para de deportar as pessoas. Isso é a dura realidade. Os advogados, colegas meus, estão viajando, se colocando em risco para representar os seus clientes, porque o ICE não para. Tem colegas meus querendo dar um sul neles, porque isso é desumano. Deixar as pessoas se expor dessa forma, porque essa máquina de deportação não para. Então agora é uma hora da gente focar o que aconteceria conosco se acontecer de alguém ser deportado. Então eu trouxe minha colega e amiga, Nicole Martins. Ela tem uma firma em Miami, ela faz estate planning. A Nicole pode te explicar um pouco do que ela faz, para responder umas perguntas que eu estou recebendo dos meus clientes nesse momento. Obrigada, Jamile. Primeiro, eu acho super importante o que você está fazendo, endereçando as preocupações dos seus clientes, que são preocupações reais, e eu adoraria poder ajudar você, através dos seus clientes, também, e endereçar e dar um pouco de paz de consciência, o que a gente pode fazer para prevenir algumas coisas. Como a Jamile falou, meu nome é Nicole Martins, eu trabalho com a Martins Law Firm, e a minha especialidade é em estate planning, ou seja, proteção e sucessão de patrimônio. Geralmente, quando eu falo sobre esse tema, é no contexto de o que acontece com meus clientes se eles forem ficarem incapacitados ou se falecerem, né? Mas no caso de, quando a gente está no contexto de imigração, tem uma outra preocupação para considerar, que é o caso de deportação. E eu acho que é isso que a gente tá falando nessa hora, né? Infelizmente, como a doutora Jamile comentou, o ICE não para, continua tendo deportações, e o governo federal, nesse aspecto, nesse ramo, continua mega ativo. Verdade. Várias cortes estaduais já fecharam por um tempo determinado, então os casos realmente estão parados, mas em questão da Corte Federal, com imigração, não, correto? Centros de detenção continuam abertos e continuam deportando as pessoas. Então, isso é uma preocupação real. Eu também tenho recebido várias ligações, e inclusive também fiz um vídeo sobre isso, endereçando, mas mais do lado de proteção de patrimônio, sobre o que meus clientes podem fazer para se precaverem. Mas mais importante do que isso, numa época de emergência, ou num momento de emergência, seja pelo coronavírus, ou por uma deportação, ou por algum acidente, tem algumas coisas que a gente pode fazer para deixar os seus clientes um pouco mais respaldados. Correto. São 3 coisas que eu acredito que ajudariam os seus clientes. Primeiramente, quem tem filho menor de idade é uma preocupação real, legítimo. O que aconteceria com seus filhos menor de idade se acontece alguma coisa com vocês? Ou seja, vocês forem deportados. Existe um documento que se chama um Kids Protection Plan. É um documento que nomeia guardiões temporários e permanentes para os seus filhos, que teriam a autoridade legal de ficar com seus filhos caso acontecesse alguma coisa com você. Na ausência desse documento, o que acontece? Para as pessoas que não têm isso, não têm guardiões nomeados, não têm nenhum tipo de planejamento e forem deportados, falecerem ou ficarem incapacitados, os filhos obrigatoriamente são levados pelo Estado, pelo Child Protective Services, e colocado num programa chamado Foster Care. O que é isso? É um conjunto de famílias no estado da Flórida que são licenciados para receber essas crianças na casa deles, e poder cuidar dessas crianças até determinar aonde que as crianças vão. O problema é que a gente não tem esse tipo de documento, esse planejamento feito, não tem tempo previsto de quanto tempo isso demoraria, ou seja, quanto tempo a criança ficaria nesse programa, nesse foster care. E também, se você tem mais de um filho, a grande preocupação dos meus clientes é se os filhos vão ser mantidos juntos. E não tem nada que garanta que isso possa acontecer. Muito triste. Muito triste. Então, o que acontece? Se você tem 2 filhos e tem uma casa com disponibilidade imediata para receber uma criança, e tem outra criança, outra casa, outra família, em outra cidade, com a capacidade de receber uma criança, o Estado é obrigado a separar as crianças e colocá-los assim que tiver a disponibilidade. Então, não existe garantia, não existe necessariamente nenhuma forma de dizer que as crianças vão manter... Nossa, que triste. Ficar juntos, Muito sem triste. dúvida. Então, é muito simples da gente prevenir isso. Se acontecesse alguma coisa com você, com quem que você gostaria que seus filhos ficassem? E é importante também elaborar um pouco mais. Os seus filhos, na sua deportação, principalmente são americanos nascidos aqui,
eles vão ficar aqui ou vão voltar para o seu país de origem? Podem ficar aqui, você pode designar um guardião aqui, né? Que seja um amigo, vizinho, enfim, alguém com quem você quer Isso mesmo. que seus filhos fiquem. Ou a escolha de levá-los de volta, ou de nomear um guardião ou de que volte com você. Então, não é tão simples assim a gente nomear simplesmente um guardião, a gente tenta levar um pouco mais a fundo, um pouco mais detalhe de aonde esses guardiões estariam localizados e com quem ficariam. Uma pessoa de confiança, claro. Isso, sem dúvida. Sem dúvida. Então é possível ter um planejamento em qual, por exemplo, se acontece uma coisa com o João Silva, ele é deportado, tem uma criança de 3 anos de idade, ele quer que fique com a tia dele tá aqui documentada, é possível a tia ficar com a criança por que seja 1 semana, 2 semanas, de renovar um passaporte, pegar um passaporte americano, pacotar as malas da criança, tirar da escola e enviar essa criança para o Brasil, isso seria possível? Sem dúvida. Isso seria através... Nossa, que ótimo. Fantástico. Isso seria através... E boa pergunta, por sinal. Isso seria através do nomeação de guardião temporário, né? É alguém que fica com seu filho temporariamente, até você realmente fazer o que precisa fazer para levá-lo, né, para onde você designar, ou para quem você designar. E o guardião permanente é a pessoa que seria mais ou menos o pai ou a mãe adotiva do seu filho até a maioridade. Mas nossa, que bom. Isso é uma boa notícia. Super importante. Sim. Eu sempre falo, os nossos filhos são os nossos bens mais valiosos. Certo. Mas é apenas um pedaço do quebra-cabeça maior. E você tem algumas outras perguntas que as pessoas têm te ligado para fazer também. Sim. Então, número 1 são as crianças, que a doutora Nicole já respondeu. E outra coisa que as pessoas me perguntam, eu já tive vários clientes que foram deportados de um dia pro outro e tem, às vezes, dinheiro numa conta de banco aqui. E vocês sabem, né, gente? Muita gente acaba tirando vantagem um do outro quando isso acontece. Então, às vezes, a pessoa deportada tem um certo dinheiro numa conta de banco que precisa acessar esse dinheiro para levar para o Brasil, para poder se manter lá até ter condições de voltar e ninguém está disponível para ajudar, ou então tem amigos que também, infelizmente, não são documentados. O que pode ser feito nessa situação, doutora Nicole? Que a pessoa tem um dinheiro no banco e precisa retirar esse dinheiro para poder mandar para o Brasil. Quando a gente fala sobre bens intangíveis, que seria uma conta bancária, por exemplo, supondo que essa conta está no nome só de uma pessoa, o banco tem a autoridade legal de apenas dar acesso à conta bancária àquela pessoa. Porém, através de outro tipo de documento chamado um Power of Attorney, que é basicamente uma procuração, a gente daria direito à pessoa que você escolher nomear, que possa acessar o banco para retirar esse dinheiro, mandar para você, enfim, para o cliente, para quem for, aonde ele ou ela estiver. Essa é uma possibilidade. É lógico, essa pessoa tem que ser alguém de extrema confiança, que dando esse poder a essa pessoa pode abusar também dessa situação. Então, sempre com esse aviso, né? De que a pessoa que você escolher seja uma pessoa honesta, com quem você confia que vai fazer a coisa certa. Mas, se você não tiver alguém nomeado, não tiver alguém em conjunto na conta, você fica sem acesso. Depois de um certo tempo, e se eu não me engano, 5 ou 7 anos aqui no estado da Flórida, não me lembro bem. Mas depois de um certo tempo, se a sua conta está inativa, né, por esse tempo, o banco, não sei se transferir a palavra correta, mas manda esse seu dinheiro pro governo, fica pro estado, num fundo chamado The Unclaimed Property Fund. Ou seja, perdido. E para pegar de volta, você precisa geralmente contratar um advogado, fazer um monte de comprovações, enfim, é um dinheiro a mais que você teria que gastar para pegar de volta o seu dinheiro, que é seu. Então, uma maneira simples de resolver isso é deixar uma procuração, um Power of Attorney, para uma pessoa que você confia. E eu sempre sugiro também que a gente deixe mais de uma pessoa listada. Ou seja, você listou a sua vizinha, mas na ausência da sua vizinha, ou que ela não possa listar outra como backup dela. E as pessoas têm que estar aqui legalmente, claro, né? Geralmente sim. Acho que é recomendável. É recomendado que esses dois são deportados e acontece com dinheiro. Aí complica mais ainda. Não, realmente. Em caso, eu diria que... Tá. Okay. Então, a terceira pergunta que muita gente me faz também... eu tenho muitos clientes que têm uma casa própria e essa casa tem um pouco de equity e na situação de ter uma deportação, ainda mais se é uma coisa inesperável e rápido, o cliente precisa vender essa casa para poder tirar o dinheiro e mandar para o Brasil ou então para pagar o advogado, pagar os custos de imigração, o que for necessário. O que acontece, doutora Nicole, nessa situação que a pessoa é deportada, tem uma casa aqui que precisa ser vendida? A casa que tiver o mortgage, né, que ainda é financiada pelo banco,
não deixa de ter essa conta só pelo fato da pessoa ter sido deportada. Então, se a pessoa não tem como continuar pagando a casa vai ser perdida. Ou seja, o banco vai tomar a casa e vai fazer um leilão, um foreclosure na casa. Agora, o que pode ser feito é deixar, de novo, um limited power of attorney. É um documento que dá um poder limitado para alguém que você escolher para vender essa casa. Principalmente se é como você falou, que tem equity, tem algum valor agregado na casa. Vale muito mais a pena fazer isso, deixar o poder de especificamente vender e fazer a transação da venda da casa para enviar o que sobrou da venda para você, onde o cliente estiver, do que deixar ser perdido. Então, não tem como escapar do mortgage, né? Não tem como escapar da prestação da casa, mas existe a maneira, um veículo que vocês podem usar para sua vantagem. Você não estando aqui, deixar uma procuração limitada para a pessoa poder vender o seu imóvel e fazer toda a transação de imóvel necessária e daí enviar esse dinheiro para você. Assim, então, precaução é muito importante. Sem dúvida. Sim. E a última coisa que eu quero falar é o seguinte: tem muita gente que me pergunta, mas eu posso fazer isso online? Eu posso fazer no LegalZoom? Tem vários sites aí. Sim, Google. Pode. Vários. Pode, mas eu não recomendo. Eu não recomendo por vários motivos. O barato sai caro. Eu sempre conto essa história de que eu tentei fazer um testamento próprio num desses pela internet uma vez e eu achei um pouco confuso. E eu atuo nessa área e sou fluente em inglês. Então eu imagino para pessoa que não é fluente em inglês, que talvez não tenha o conhecimento legal que eu tenho, é muito mais complicado. Então é muito simples a gente clicar uma caixinha ou deixar de clicar uma caixinha. O programa não insere alguma cláusula ou provisão específica que é necessária para o seu caso. E na hora que você vai precisar desse documento, não vai te servir para nada. Então você tem um falso senso de segurança, de estar precavido. Então fica a dica, gente. Se vocês precisarem de alguma coisa, fale com a Jamile, com a doutora Jamile. A gente pode se ajudar em mais de uma maneira. Certo. Com certeza, gente. Bom, muito obrigada por nos assistir. Estamos aqui. O que precisar, pode ligar para o nosso escritório. Vou estar postando